Boa noite, segunda live do turismo, coisa boa. Esse nosso programa que começou com um astral bom, né? Pessoas bacanas, pessoas que interagem. Tivemos uma resposta muito grande no primeiro, no segundo teremos mais ainda e vamos crescendo gradativamente, se Deus quiser. Nosso entrevistado hoje, George Costa. George Costa é um veterano jovem do turismo, já tem vários anos de turismo, porém continua jovem, começou muito cedo. Eu lembro, inclusive, George, quando eu lhe conheci, eu estava conversando com seu pai, eu do Laranjeiras, um papo bom sobre futebol. A gente só não tinha os mesmos times, né? Que eu tinha um time no Rio, um time em São Paulo, um time aqui, um time em Recife. 4 times e nenhum casava muito com a minha preferência. Aí daqui a pouco chegou um cara cabeludo, isso deve ter sido 1991, 92 talvez. Um cara cabeludo dos seus 16, no máximo 18 anos, falou: Antônio Roberto, aqui ó, meu sucessor. Eu falei: ah, rapaz, prazer. Eu falei: você vai gostar do que eu vou lhe dizer, e é Flamengo. Eu falei: meu amigo, sucesso garantido, eu não tenho a menor dúvida ali. E eu acertei. Foi numa live, né? Eu acertei, né? Não, foi na Natal Tour. Lá de Natal Tour ainda. Foi na Natal Tour que ele... Você não tá lembrando, não? Você cabeludão, eu tava lá com ele, você chegou lá. Tal, aí depois a gente bateu um papo indo para Fernando de Noronha. Verdade. Você foi trabalhar em Fernando de Noronha, a gente foi batendo papo no avião. Aí um prazer danado aí, cara. Tá, eu já tô ficando velho, parece que eu saí da geração do pai, já tô na geração do filho aqui, eu tô acompanhando bem tudo aí. Muito obrigado, George, por ter aceitado o nosso convite, participar da nossa live do turismo e tal. Como eu fiz, Gustavo Porpino está muito privilegiado, viu? Barbosa, Francisco Barbosa de Albuquerque, na nossa primeira live, foi dele a primeira pergunta. E agora vai ser de novo. Dá boa noite, nosso entrevistado, e já chega logo com uma pergunta daquelas bem difíceis, para a gente logo começar bem o nosso programa. Boa noite, Antônio. Boa noite, George. Boa noite. Seja bem-vindo, né? Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre uma atividade que a gente tanto gosta, que é turismo, né? Vocês dois já têm muitos anos de setor turístico, né? Você não? Quer ficar jovem? Eu também, mas um pouco mais novo. Começou depois. E aí hoje a gente vai discorrer aqui, debater sobre autoestação, né? Todo final de dezembro, janeiro, a gente tem uma grande expectativa de como está a autoestação, né? O cenário nacional mais otimista, né? Todo mundo mais otimista, e a gente fazer essa primeira pergunta para George Costa sobre a autoestação. Como está a nossa autoestação, George Costa? Qual é a sua percepção de Natal como importante destino turístico nesse verão 2019? Bom, primeiro boa noite a todos. Gustavo, Antônio, foi um prazer receber esse convite para vir aqui participar dessa nova forma de fazer comunicação, né? Eu acho que é um momento ímpar aí, esse início desse projeto. Quero dar os parabéns aqui, que é uma forma muito interessante dessa interação que é feita ao vivo. Então, estamos aqui à disposição mesmo para falar um pouco. Gustavo, a autoestação ela veio bem, melhor inclusive do que nos últimos 2 anos. Também em função de uma melhoria do cenário nacional, né? E a gente sabe que o principal destino Polo Limite Sul é sempre o centro-sul do país. Então, tendo essa melhoria lá, a gente naturalmente tem uma melhoria aqui em Natal. Também foi feito o dever de casa durante bastante tempo aí de promoção, por mais problemas que nós tivemos aí de segurança durante os últimos anos, a promoção nunca deixou de ser feita. E isso faz com que na hora da bonança, na hora da melhoria das condições de segurança, que é um fato que aconteceu nesse último ano, a gente tenha uma repercussão positiva. E eu acho que tão importante quanto essa questão da promoção foram novos produtos que surgiram, de hospedagem, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, que é pipa que já vem aumentando o volume e Réveillon hoje muito mais forte, e São Miguel de Gostoso cada dia maior. E também a chegada de um equipamento de alto investimento, que foi o Vila Galera em Touros. Então tudo isso convergiu para uma melhor autoestação esse ano do que os outros anos.
Muito bom, né? Portugueses e argentinos. Quando a gente fala em portugueses e argentinos, porque são, segundo o registro dos últimos anos, são os estrangeiros, depois dos áureos tempos dos escandinavos, né? Sim. Os portugueses e os argentinos são, hoje os argentinos em bem maior número. Aí, George, você que tem esse termômetro na LUC Natal, o número de argentinos continua crescendo e o dos portugueses, que baixaram um pouquinho, já estão melhorando. A gente pode ficar otimista com o retorno do mercado português? Vamos lá, por partes, né? O que é que aconteceu com o mercado argentino? O mercado argentino sofreu uma crise violentíssima de cambial, né? O dólar na Argentina em maio era 20 pesos para $1, passou a 40 pesos para $1 3 meses depois. Isso naturalmente existe para o turismo exportativo deles, né? O nosso receptivo aqui, um impacto sério e direto. Então a autoestação desse ano dos argentinos foi bem menor do que do ano passado, que tinha sido a melhor autoestação de argentinos que já tinha acontecido aqui em Natal. Quando a gente fala de argentino, esse mercado argentino é o mais forte da Latinoamérica, né? E considerando que Chile, Uruguai e Paraguai também vem numa crescente, especialmente Uruguai e Paraguai. Você acha que a Argentina caiu? Mas a Argentina continua sendo o mais forte. Olha, a Argentina caiu pelo menos 30%. O fluxo de argentinos para cá, no geral, não só com a LUC, claro que a gente tem o termômetro, mas em geral porque existe claramente uma crise muito forte instalada. Nós aqui no Brasil... Eles têm dólar guardado, eles mas a gente mais guarda dólar no mundo. Isso é verdade, eles têm dólares ainda desde a época lá do Corralito, lá em 2001. Mas, efetivamente, eles têm diminuído a distância e o custo da viagem. Então, eles não deixam de viajar. A cultura da Argentina é muito forte, o argentino viaja sempre nisso. Vai para Santa Catarina. Mas aí ele vai a Cabo Frio, Santa Catarina, Porto Seguro. Porto Seguro foi um destino que cresceu em relação ao ano passado, esse número de argentinos. Então, isso mostra claramente que eles preferiram um destino um pouco mais barato. Com relação aos portugueses, a grande notícia é que depois aí de quase 6 ou 7 anos, o mercado português trouxe um voo charter no Réveillon. Isso demonstra claramente o interesse deles em voltar. Na verdade, o voo não foi exclusivamente para lá, mas 70% do mercado eles absorveram, né, desse voo. 70% do voo foi para lá, e obviamente é uma cadeia portuguesa e tal, mas a chegada do Vila Galé fez com que o Rio Grande do Norte, Natal, Touros, Pipa, voltasse à vitrine do mercado português, e sem dúvida a gente espera um crescimento desse mercado agora nesse ano. Portugal é um país que já afugentou a crise da Europa há muitos anos, né? Está um crescimento muito grande. É um grande receptor hoje. Né? Hoje é um dos principais da Europa, né? Sem dúvida, e isso gera dinheiro, né? Porque gera renda, gera emprego, e aquilo alimenta a eles viajarem também para outros lugares. O destino europeu da moda Portugal. Todo mundo querendo ir para Portugal. Tá incrível. É muito bom lá mesmo. George, tanto Lisboa quanto Porto. Vocês têm já tem números, vocês a BH, no caso, acho que isso aí seria mais com a BH, já tem dados sobre a taxa de ocupação para esse janeiro, prevista? Não, eles tiveram os dados de ocupação do Réveillon, né? O Réveillon já teve uma taxa de ocupação bastante elevada, acima de 90%. Mas só a partir do fechamento do mês é que a gente pode fazer o comparativo com o mesmo período do ano anterior. Mas nós observamos pelo movimento nas praias, o movimento mesmo nos hotéis em Ponta Negra, que existe sim uma melhoria na autoestação em relação ao ano passado. Apesar dela vai ser um pouco mais curta em função do carnaval ser apenas em março, né? Então a tendência é ter um hiato aí de espaço. Mas existem informações das próprias operadoras e dos hotéis que o mês de fevereiro também está respondendo bem. Obviamente todo mundo faz alguma redução de custo, de preços, e está respondendo bem. O nosso gargalo vai continuar sendo, enquanto não houver uma mudança importante na malha aérea, né, no volume de aviões chegando aqui, é a tarifa aérea, que para as viagens de última hora, nós estamos com pouca competitividade quando o cliente deseja vir para cá de última hora.
Continuar aqui no mercado internacional. Fortaleza hoje é um grande hub, principalmente, não só para a Europa como Estados Unidos, mas no caso dos voos diários que a Gol implantou para Miami e Orlando, eles jamais serão receptivos, né? Ele é quase 100% emissivo, que o americano Perfeito. ainda não vem para o Nordeste, tem o Caribe ali perto e foi feito para ele, né? Isso. E aqui no Nordeste eles não saberiam, não teriam aquele padrão americano, way of life deles. Mas você imagina que Fortaleza hoje tem 3 que vai passar para 4 voos semanais para Paris e 3 para Amsterdã. Uma turma daqui que foi agora para a Feira da Holanda até usou esse voo que dá conexão imediata. Quer dizer, a Air France, no caso, com a Gol, eles colocaram conexão, a Gol colocou para atender esses voos. Você sai de Natal e de outras capitais do Norte e Nordeste, você faz uma conexão imediata, é uma beleza. Agora vamos lá, só que esses 2 voos, tanto para Paris quanto para Amsterdã, eles também são predominantemente emissivos, né? Como é que a gente poderia, já com essa oferta, com esses voos saindo de lá, como é que o Nordeste e o Norte, porque ele atende Norte e Nordeste, como é que você vê uma união para que se invista melhor, para que a gente aproveite essa ligação aérea, porque eles já falaram, o pessoal da Air France já disse que se melhorar, eles querem fazer, até por uma questão de logística aérea, é interessante que esses voos sejam diários. E se a gente tiver fluxo, recebendo, porque o voo não pode ter, ele, entendeu? Tem a outra perna sempre, né? Aí você acha que dá para fazer um trabalho, dá para a gente captar o turista da França, da Holanda e de países próximos, né? A gente está falando de Europa. Assim, eu acho que o melhor exemplo do que esse hub pode trazer para o Rio Grande do Norte foi a nossa participação agora na Holanda, quando, obviamente, houve um lançamento de um voo charter, porém, outras operadoras se interessaram em usar o voo de Amsterdã para Fortaleza e vindo para Natal. Isso. Então, isso já é claramente uma opção que o mercado do Rio Grande do Norte vai ter que ir na Europa buscar. O francês já é um mercado muito mais complicado da gente conseguir atingir, porque ele é um mercado com características e peculiaridades muito difíceis, né, do que a gente tem aqui. Como americano. Ele tem um outro tipo de turismo. Ele não vem aqui para o sol e cultural, praia, ele não histórico cultural. Efetivamente, eles têm uma outra cultura. O holandês, belga, já é uma cultura realmente de sol e praia. E eles vão com certeza aproveitar muito bem esse voo de Amsterdã. Eu acho que o voo de Amsterdã não vai ser só emissivo. Acho que sim, vai se ter bastante holandeses vindo para cá, ou norte da Europa vindo para cá. E o que é mais difícil para a gente é atingir mercados além desses pousos. Porque vindo da Escandinávia, ir para Amsterdã, de Amsterdã fazer a conexão em Fortaleza para Natal, você já vai ter um certo desconforto, né? Mas vindo direto da Holanda ou de Paris mesmo, não é tão difícil como você mesmo disse, a conexão ela é praticamente imediata, que é o que nós já fazemos hoje quando vamos para lá via TAP. Saímos daqui direto a Lisboa. Lisboa existe uma conexão imediata e se chega no restante da Europa. Nós agora, com esses voos, podemos usar essa mesma lógica com a conexão em Fortaleza. Uma coisa legal leva a outra, né? Você vê, tem gente que fala, o charter e tal, uma coisa sazonal, um período pré-determinado, mas foi esse charter captado que fez com que vários empresários tenham participado agora, recebidos pela embaixatriz, né? Embaixadora, ela é embaixadora, ela não é a mulher do embaixador, isso. Mas realmente o charter, como foi o caso quando a gente teve muitos charters. Mas é porque o charter, ele gera procura, ele gera uma isca. Ele é um marketing puro, o operador se arriscando em promover um destino. Então é diferente do voo regular, que ali o risco é exclusivo da companhia aérea, que tem outras fontes de receita. No caso do charter, ele é exclusivo, um risco de um operador, e por isso que tem que ser tão apoiado, porque qualquer empresário que se arrisca, especialmente no mercado do turismo, ele está arriscando e vai beneficiar uma cadeia muito grande. Então ele tem que ser ajudando a KLM a encher o voo. Porque o charter ele está fazendo promoção agora. Diretamente. Veja bem, ele vai começar em novembro. Agora, é isso aí. Antes do charter ganhar dinheiro,
a KLM já pode ganhar dinheiro Perfeito. trazendo para Fortaleza. É isso Porque está bem vivo E eu acho que foi muito importante a nossa participação, porque o Ceará estava lá, claro, porque o Hub está lá, e o Rio Grande do Norte colou com uma notícia impactante na feira, e obviamente os outros operadores também abriram os olhos para cá. Eu acho que foi um grande gol agora essa participação do e relembrar, reabrir uma porta. Isso, porque os holandeses já tiveram o segundo charter mais longevo da história de Natal. É da Holanda. O primeiro foi o de Milão, que começou em 96 e durou a beça. Do Mário Nicolau Antônio, que passou por Lauda Air, depois mudou para... Né? Foram várias empresas. E o do Ad Van Molen, né? O operador que ficou mais de 10 anos, né? Verdade. Depois teve um tempo, quando caiu, dividiu com Fortaleza e tal. Mas a Holanda, que não é um país tão populoso, o Rio Grande do Norte, Natal, no caso, já tem seu conhecimento lá. Então foi uma porta reaberta que dá para a gente acreditar. Acho que no momento correto, e o risco do operador tem que ser valorizado mesmo. Deixa eu perguntar para George, que é um estudioso sobre o turismo local e nacional, falando sobre produto turístico, né? Natal que se vende sobremaneira o segmento Sol e Mar, mas que tem várias oportunidades, como turismo de aventura, ecoturismo, turismo cultural, turismo de negócios. E estávamos conversando, Jorge, sobre o segmento do turismo histórico-cultural com o Museu da Rampa, que foi inaugurado, terá ainda a definição de quem vai gerenciar, mas que é uma oportunidade de, daqui a alguns meses, se trabalhar um segmento importantíssimo. E aí, quais os mercados a nível internacional e a nível nacional você acha que esse segmento do turismo cultural vai chamar mais atenção? Você estava falando aqui da França, por exemplo, que eu sei que eles viajam muito por conta do turismo cultural. Quais esses mercados que você vislumbra? Olha só, nós temos que imaginar sempre que a nossa vocação é o Sol e Mar. Ele vai responder por 95% da demanda. Tudo isso? Sem dúvida. O interesse do cliente vai ser no Sol e Mar. Mas em ele vindo, ou em ele se interessando em vir, o que mais nós podemos fazer? Que pacote nós podemos ofertar a ele de benefícios para que ele vindo aqui, ele também tenha outras experiências? Eu acho que esses segmentos, eles são segmentos que vão sempre agregar valor à principal marca. Porque nós vivemos numa cidade de praia. Nós temos a praia à disposição 365 dias por ano. As pessoas que não têm praia, e a grande maioria do Brasil é isso, né? Nós falando principalmente do mercado nacional, mas o internacional mais ainda, e é que não tem praia mesmo, o valor da praia é muito grande. O valor do calor, do sol é muito grande. E a gente está acostumado com ele e muitas vezes não dá o devido valor. Mas essas pessoas que vêm têm esse interesse. Então o interesse vai ser sempre esse. Mas vir só para sol e praia deixa o destino pobre. É um destino que não vai agregar, a pessoa vem uma vez, depois não vai ter mais interesse. Volta, né? A vinda do Museu da Rampa, bem como a reforma da Fortaleza dos Reis Magos, a reforma das praças do centro da cidade, tudo isso é um conjunto de ações que o governo passado fez, né, entregou uma parte, outra parte começou, mas não entregou, mas enfim. Existia uma ideia clara de dentro do governo que precisava se ter produtos. Produtos não só em Natal, produtos do interior com aventura, produtos de gastronomia. E esses produtos em Natal especificamente, eu acho que eles vão gerar um novo tipo de mercado que vai querer vir para cá, que é as pessoas que gostam de cultura, as pessoas de terceira idade que hoje não vêm para Natal. Você vê pouquíssima gente de terceira idade, né? Porque nós temos poucos atrativos culturais. Atrativos. E a acessibilidade? A acessibilidade eu não vejo grandes problemas, não. Na grande maioria dos hotéis já estão quase todos com acessibilidade. Só calçadas é que ainda não. Aí nós temos algumas partes de áreas públicas com dificuldade. Mas, por exemplo, as reformas das praças no centro já estão deixando elas completamente acessíveis para qualquer tipo de cliente. Então,
Os museus vão ser, o Museu da Rampa vai ser assim, a Fortaleza dos Magos também vai ter boa parte dela acessível. Então, eu acho que existe uma preocupação com o produto. O Museu da Rampa especificamente, nós temos a oportunidade de atender uma ínfima parte, que já seria muita gente, de americanos que têm interesse naquela história. Eu acho que sim, existe um segmento focado que pode passar a compor uma estatística do Rio Grande do Norte, que hoje o americano nem compõe estatística nossa. Existe também interesse do italiano e interesse do francês, porque a rampa, na verdade, a Segunda Guerra ela entrou por acaso na história da rampa, mas o foco principal lá foram as viagens intercontinentais, né, com todos os aviadores daquele início do século passado, que fizeram aquelas travessias maravilhosas e chegavam ao Rio Potengi com os seus aviões, hidroaviões, né? Então, eu acho que é uma história que vale muito ser contada, porque a história boa para um produto turístico é aquela que só aconteceu naquele lugar. Então, por que existem... Você vai à Normandia, você vai ao Rio Tejo, lá a gente estava falando de Lisboa, né? Aonde que saíram as caravelas? Ali aconteciam as coisas. A Torre de Belém, o mosteiro. Então, a gente precisa de uma história que seja nossa. E o Museu da Rampa consegue contar essa história, uma parte da nossa história muito importante. E a Fortaleza dos Magos tem o mesmo perfil que, infelizmente, durante anos a fio, aí, nos últimos 10 anos, foi relegada e abandonada. Mas lá se conta uma história fantástica do que aconteceu aqui. Num ponto incrivelmente lindo, que você está naquela foz daquele rio. Para mim, a melhor localização de Fortaleza que existe no Brasil. E você tem ali uma enorme oportunidade de transformar aquilo ali num museu vivo. E não somente nas paredes e no chão do que aconteceu lá. Transformando aquilo em efetivamente interatividade, ações promocionais locais. Tudo dá para fazer dentro daquela fortaleza. E eu acho que é essa visão que a gente precisa ter de produto. Quando você falou das praças e tal, você acha que já está no momento oportuno de haver maior incentivo ao City Tour pelo centro da cidade? Eu acho que ainda não conseguimos, exatamente pela falta de infraestrutura. Né? Mas existem dois problemas grandes. Em 88, em Natal, o pessoal já tinha dificuldade, né? Já tinha dificuldade, eu fiquei muito, essa e a gente nunca conseguiu. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi o projeto das reformas das praças. Praça 7 de Setembro, Praça das Mães, a Praça André de Albuquerque. A própria STTU já fez um trabalho conosco, através da secretária Cristiane, de demarcação de espaço, ou seja, já existem os pontos onde os ônibus vão poder parar. O que não existe hoje é um cuidado da praça, né? A praça está destruída e, obviamente, ninguém vai descer com um turista num lugar que está destruído. E isso aliado à segurança daquele espaço que precisa ter. Mas eu vejo que as praças, juntamente com a Fortaleza dos Reis Magos e com o Museu da Rampa, a gente cria um tripé para a gente poder voltar a ter um City Tour histórico de grande qualidade ali. Boas notícias, viu? Rapaz, que papo bom. Infelizmente, não ia acabar não, viu? Infelizmente nós vamos, porque aqui é um programa de altíssimo nível, um programa feito com muito carinho e tem que ter um breakzinho, né? Pra gente beber uma água e fatura-se também ou é anúncio da casa, né? Esses anúncios é que são da casa aqui, ou é data show ou é fórum de turismo, eu nem sei qual é o anúncio, mas é um dos dois. Acertei? Olha aí, acertei. Então daqui a pouco a gente volta. Obrigado, até daqui a pouquinho.
Fórum de Turismo do Rio Grande do Norte e FEMTUR, 29 e 30 de março, Centro de Convenções de Natal. Estamos de volta com a nossa live do turismo, nossa segunda edição. Mais uma aula, depois da aula sobre Centro de Convenções e sobre captação de eventos do primeiro programa, agora é sobre turismo receptivo. Quem está vindo para Natal, quem poderá vir, estrutura para receber o turista. Isso é muito importante para as pessoas que trabalham no turismo, pretendem trabalhar no turismo, gostam do turismo, querem saber um pouquinho mais como funciona essa indústria maravilhosa que gera receita da base ao topo, não é isso? George tem algumas informações fundamentais que ele não guarda só para ele, embora empresário que seja. Look Natal. As empresas de receptivo são um grande termômetro do que nós precisamos, do que nós temos de mais atrativo. E ele tem nos comentários, ele tem no dia a dia, ele sabe tudo, ele sabe o que o turista quer, ele sabe o que o turista não gosta, o que o turista gostaria de evitar, ele sabe qual é a imagem que fica nesse visitante que nós temos. Então vamos perguntando por partes a ele. O que o turista mais gosta, o que ele comenta de algum fato, vamos dizer negativo, que nós não temos nada de negativo, um fato que Natal, no caso o Rio Grande do Norte, poderia melhorar um pouquinho. Abre um pouquinho esse seu acervo aí, tão significativo da nossa Look Natal. Olha só, a gente realmente concorda, a gente tem um termômetro importante, porque a gente tem contato com o cliente, com o turista no dia a dia, né? Então isso faz com que a gente consiga ter informações muito relevantes do que ele pensa, do que ele tem de dificuldade, do que ele gosta, né? Então isso é uma coisa que nos ajuda a planejar os novos momentos que a gente precisa fazer daqui para frente. Olha, o que ele mais gosta é uma coisa que já é um assunto muito batido, todo mundo... É o povo. Realmente a nossa hospitalidade é uma coisa que chama muita atenção no turista. Como o turista Cascudo, tem uma... O melhor do Rio Grande do Norte. Essa questão espontânea nossa, né? Não da malandragem, né? As pessoas ajudam por ajudar, né? As pessoas recebem por receber. Muitas vezes não tem nada envolvido financeiramente, é só pelo prazer de estar ali dando informação àquele visitante, né? E isso é muito bom, porque já que nós temos uma deficiência muito grande na escolaridade, na cultura, né, do nosso estado, do Brasil todo, a boa vontade já ganha muito, né, um terreno muito grande nessa arte de bem receber. As nossas praias também é um ponto muito positivo, né? Vocês têm locais maravilhosos, como além aqui da cidade de Natal, nós temos Pipa, principalmente, que é uma praia que as pessoas se encantam toda vez que vai lá, Maracajaú, São Miguel do Gostoso, enfim, nosso litoral todo nós temos uma condição muito boa, paisagística, né, de infraestrutura desses lugares. Mas assim, eu vou discordar um pouco quando você disse que Natal não tem nada de ruim. Tem. Nós temos que reconhecer. Negativo mesmo. Dá uma negatividade. Eu acho que negativo sim. Eu acho que o que vem acontecendo nas nossas praias urbanas, de Natal especialmente, ela é muito prejudicial para a nossa imagem de médio prazo. A Praia de Ponta Negra hoje é terra sem lei. A gente vem conversando muito com a prefeitura, vem falando das dificuldades que existem lá de zeladoria urbana mesmo, né? A calçada é com buraco, estão até fazendo alguns reparos na Pedra Portuguesa lá. O calçadão é sujo, por mais que a urbana venha fazendo um trabalho lá de limpeza. Não existe uma conscientização, um trabalho forte de melhoria, né, do bem-estar daquela área. Nós temos problemas gravíssimos de invasão de espaço público. Invasão de espaço público, as pessoas acham normal colocar um isopor na calçada para vender água, ou refrigerante, ou o que seja, ou até fazer comida, como hoje virou uma febre na Praia de Ponta Negra. A falta que nos faz hoje uma faixa de areia. Isso é uma opinião sua aí dos visitantes dos também? Visitantes. Eles questionam muito
a abordagem que é feita pelos ambulantes que existem na praia é um problema daqui, mas a gente também vê em outros destinos que ninguém consegue andar. Mas assim, né? nós temos que nos preocupar com o nosso, né? Então, isso é uma reclamação recorrente da Praia de Ponta Negra, né? Especialmente. Então, assim, os banheiros, inclusive, até foram privatizados, a tendência é ter uma melhoria nesse serviço, mas é um problema. Então, assim, a Praia de Ponta Negra precisa ter um cuidado, porque eu diria que 110% dos turistas passam lá em algum dia. Nós, natalenses, estamos deixando de ir para a Praia de Ponta Negra, por falta de infraestrutura, mas o turista ele vai estar lá todo dia, né? Hoje, você tem um alto de Ponta Negra, naquela parte de cima ali, na Roberto Freire, maravilhoso e sendo invadido também por esse tipo de comércio não organizado. Então isso é uma coisa que está denegrindo a imagem da nossa cidade, e as pessoas vêm reclamando dessa falta de liberdade de estar na praia. Eu vinha falando da questão da faixa de areia, né? Na maré alta você praticamente não tem mais praia em Ponta Negra, né? Fica batendo diretamente nas pedras. Então, a engorda da praia, que é um projeto que já vem se arrastando há alguns anos, aí a gente sabe que não é dinheiro existe, inclusive já foi colocado pela prefeitura da gente, agora são os estudos porque mexer com o mar realmente a gente sabe que não é uma coisa simples, mas é urgente. Nós entendemos que a reforma da praia, com a engorda dela, a colocação daquela faixa de 30 metros de areia, de praia, junto com o ordenamento urbano, a gente vai ter uma nova Ponta Negra, aquela mesma Ponta Negra que nós tivemos no início dos anos 2000, onde era um boom, todo mundo queria ir para Ponta Negra, porque existia uma infraestrutura, foi criada uma infraestrutura de calçadão, tudo que não existia, todo mundo foi para lá. Hoje a imagem que nós temos lá é uma imagem que vem denegrindo o nosso turismo. Isso não só em Ponta Negra, você vai em Pipa, as barracas de Pipa, você vai em Barra do Cunhaú, do outro lado lá do rio, agora começou uma invasão de barracas de taipa lá. Então, assim, esse cuidado do nosso dia a dia com o produto, a gente faz a promoção, a gente sabe onde vai vender. Sabe que é gostoso estar mais organizadinho do que as outras? Tá, porque é muito nova ainda e a demanda ainda é menor, né? Ainda é menor. Mas a Praia de Tourinho é um exemplo que, se não cuidarem, rapidamente vai se transformar numa favela. Então existe um processo de favelização do nosso principal cartão postal, que é Ponta Negra. Isso é um item de muita preocupação para o nosso negócio. Já não bastassem as pedras ali, que enfeiam as fotos, né? Quando você tira uma foto que não é voltada para o mar, que é voltada... Você sentado na cadeira de praia ali, aquelas Mas, Antônio, assim, as pedras foram necessárias. Né? Então, assim, a gente tem que considerar que tem que conviver com ela. Uma necessidade. Não tem jeito. Agora, ali era a primeira parte do projeto. A primeira parte. A segunda parte é colocar areia de forma que as pedras desapareçam e você tem uma faixa de areia, que é o que o turista quer. Ficar na areia da praia, tomando uma cervejinha naquele mar maravilhoso. Isso eu também quero, todo mundo quer aqui. Então, é isso que a gente precisa entender como melhoria da qualidade do produto Natal. Jorge, você, né, falando muito aí sobre ordenamento turístico, sobre o produto turístico Natal, e eu queria te perguntar como é que Natal poderia se diferenciar frente aos seus concorrentes diretos. Nós temos Natal concorrendo com Fortaleza, Porto de Galinhas e Maceió. Eu acredito que são os três principais destinos concorrentes e Nordeste, todo mundo vende sol e mar. Porto de Galinhas tem algumas vantagens competitivas, como um ordenamento turístico, novos meios de hospedagem, é mais isolado, né? Maceió tem meios de hospedagem novos, mas Natal, como é que Natal poderia ter um diferencial? Será que seria através de um turismo gastronômico diferenciado? Não sei, assim, existe estudos, existem percepções de como ter uma marca forte se diferenciando como destino de sol e mar, mas que tenha algo mais? Natal tem uma característica, cada cidade tem sua própria característica e todos esses destinos que foram colocados aqui são destinos com muito sucesso e com razão, são destinos muito bons
se visitar. Porto de Galinhas e Fortaleza tem um diferencial da malha aérea. Esses dois pontos são pontos que são muito importantes na decisão do cliente, que é o preço final. A gente tem que imaginar que isso é um fator super decisivo na hora da viagem, né? Maceió já tem uma característica muito mais parecida com a nossa, uma dificuldade de malha aérea. E por que Maceió ultrapassou todas as outras capitais nos últimos 3 anos? Primeiro, uma ação efetiva de marketing planejado e organizado, coisa que o Rio Grande do Norte conseguiu fazer nos últimos anos e os resultados tendem a ser colhidos. Mas o segundo ponto é que há 10 anos, Maceió, Alagoas, era o estado mais violento do Nordeste. Quando se falava em violência... Índices de violência, Alagoas sempre estava à frente. E eles controlaram a situação. Hoje Maceió está muito mais seguro do que Natal. Antigamente ninguém queria nem construir, né? Isso. Então esse ponto, infelizmente no nosso Brasil, o ponto segurança é um diferencial. Então Natal perdeu competitividade também pela falta de segurança. Também pelos índices que cresceram tanto. Nós esperamos que esses índices, como já vem diminuindo no segundo semestre agora, eles continuem caindo para a gente voltar a poder ir lá fora e dizer, venha para Natal, que Natal é uma cidade pacata, que você vai poder caminhar na rua, fazer todos os... Isso nós moramos aqui, nós queremos também. O que é bom para o turista é bom para a gente, né? Então é isso que a gente espera. O que é que Natal pode ter de diferencial? Porque em termos de passeios, de praias exploradas, de Galinhas a Baía Formosa, eu te digo que nós temos melhores praias e melhores produtos turísticos do que esses outros 3 destinos. Os nossos passeios, as nossas praias vizinhas aqui, tanto pela distância, tanto pela estrutura turística e cênica, elas são melhores do que esses outros três concorrentes. O que Natal precisa se diferenciar mais é disso que a gente estava falando agora há pouco. Produtos locais dentro da cidade. O que é que eu vou fazer dentro da cidade? Então, o que é que eu preciso fazer dentro da cidade? Atrativos culturais, como esses históricos culturais. Nós precisamos de atrativos ambientais. Chegou a hora do ambientalismo geral, se unir ao turismo, porque se nós temos, por exemplo, Fernando de Noronha, que é um exemplo clássico de um ambiente extremamente desafiador, né? Numa ilha, num lugar, eles conseguiram 80% da ilha, que é Parque Nacional Marinho, ele é privado. Né? Ele foi privatizado, foi concedido para a iniciativa privada tomar conta e revolucionou as trilhas e o acesso, a informação, tudo. O que é que nós precisamos fazer? Juntar o turismo ao ambiente. Nós temos um parque de dunas aqui, incrível, que é nosso Parque das Dunas, que não é explorado. Não é explorado e a gente precisa integrar ele ao turismo. Natal já tem alguns diferenciais e por isso foi escolhido durante muitos anos pelos europeus para vir para cá, que é a nossa via costeira. É você ter hotéis, resorts na beira-praia. E ao mesmo tempo você está do lado da cidade. Isso é um diferencial competitivo que nenhuma outra cidade vai conseguir ter. Mas a gente precisa, além dos que já existem, a gente tem que imediatamente modificar o plano diretor da Praias Urbanas ali, da Praia dos Artistas e a Praia do Forte. Só assim vai conseguir gerar novos investimentos, transformar aquela praia que é linda, com aquelas piscinas naturais lá, que não é utilizado pelo turista. A gente precisa modificar aquilo ali, precisa modificar o plano diretor da via costeira, acabar com a lei Tatu, aquela lei que só dá pista para baixo, só pode fazer construção para baixo, inviabilizou todos os outros equipamentos possíveis de ir para lá. Nós estamos num novo momento do Brasil. Eu acho que Natal e Rio Grande do Norte precisam entrar nesse novo momento dos investidores que vão vir e a gente tem que estar preparado. Então, esses diferenciais da cidade, especialmente a gente ter criatividade para juntar os parques. Por exemplo, até o governo passado tentou fazer um parque ali onde se chama de Pinheiros, no Vale das Cascatas, né? Isso, até então, você cria um parque na tapume lá, eu acho que está sendo feito algum... Não, ele não tão, foi embargado e não foi feito, né? Mas ali é necessário ter uma utilidade pública daquele espaço. Aquele espaço é público. E a via costeira precisa de vida. E aí você, unindo aquilo ali com uma passagem para o Parque das Dunas, ou seja, você ter
uma trilha que poderia sair lá da via costeira. Exatamente. Você vai unir o centro da cidade, a pessoa que está andando de bicicleta, você não vai impactar vai nada. passar pelo Parque das Dunas, vai cair na ciclovia da via costeira. Aquilo vai ser usado, que hoje é pouco usado, porque o morador de Natal não tem acesso à via costeira. Então, esse tipo de integração, ela é o futuro do turismo. A gente quer entrar no Parque das Dunas pela porta da frente. Hoje a gente entra pela porta dos fundos, a gente entra por dentro de Natal. O turista não consegue chegar lá, porque não sabe nem chegar. Se você tiver um centro de visitantes do lado da via costeira, você abre todas as portas. E o turismo hoje, pode não ter sido na década de 70, mas hoje o turismo preserva. Se você leva o turista lá com as regras pré-definidas, aquilo vai estar completamente preservado, porque você controla, você cobra entrada, você consegue ter o turista hoje está muito mais consciente. Muito mais consciente, então a gente precisa unir o turismo ao meio ambiente, né? A gente tem um ojeriza, às vezes, que não adianta levar o turista para lá porque ele vai destruir, não. O que destrói é a falta de controle. O que destrói é deixar abandonado um espaço. Aí destrói. O Pinheiros, ali em Vale das Cascatas, é um exemplo clássico. Ficou abandonado, está destruído. Se ali tivesse um ambiente público, que o turista pudesse visitar, que tivesse você teria aquele lugar preservado, porque nós, quando visitamos, e nós, operadores do turismo, somos os principais fiscais daquilo. A gente vai passar na rua e vai dizer, olha, está sujo. A gente vai passar nas ruas ali de Ponta Negra, ó, o calçamento está quebrado, liga na prefeitura, fala com... Isso é o nosso dia a dia. Então, agora, se vai num lugar que ninguém vai, aquilo fica abandonado e lugar vazio, alguém ocupa o espaço. Então, eu acho que a gente criar produtos dentro da cidade é o que vai fazer a gente evoluir daqui para frente. Muito Maravilha. bem, Jorge. Olha, essa nossa live do turismo é uma parceria estratégica entre a Argos Eventos, que tem eu e meu amigo e sócio Gustavo Porpino à frente, a empresa que faz, entre alguns outros eventos, nós fazemos o Fórum de Turismo do Rio Grande do Norte, que vai para a 10ª edição em março, e a FEMTUR, que é a Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, que vai para a 5ª edição em março. Não precisava nem eu estar falando isso, porque já foi veiculada a nossa propaganda. Mas eu estou falando isso para chegar à Data Show, que é a nossa parceira estratégica. Nós estamos agora no estúdio da Data Show. Em breve, Leandro não quer dizer, mas vai virar uma TV Data Show. É o próximo negócio de Leandro aqui. E nós gostamos muito, nós somos amigos do Leandro. O Leandro é uma pessoa muito, muito querida, só que o único defeito do Leandro é esse não. Que eu fico chamando, vem para cá fazer uma pergunta, só vejo ele não. Daqui a pouco tem que olhar aqui, que ele fica só nos bastidores. Mas, Leandro, eu dei o prazer de uma perguntinha aqui para... Depois de tanta insistência, ele vem. Na primeira live já foi uma insistência, ele veio, sentou aqui, bateu um papo com o Barbosa. Se na segunda você não fizer isso, o Jorge vai dizer, será que é por minha causa? Vai pessoal, questão pessoal. Obrigado. Obrigado a você, rapaz. A forma que você nos recebe, tinha bolo, tinha pãozinho, tinha suco de uva. O negócio aqui tá ótimo. Bom, a gente tá tentando, cada programa, evoluir, trazer algo realmente diferenciado para o mercado. Eu acho que esse bate-papo, a gente acaba se encontrando às vezes em situações pontuais, mas se o assunto ele é bem quisto, acho que é bem interessante realmente compartilhar, né, nós profissionais do turismo, cada um na sua área, quanto mais cuidarmos, zelarmos pelo nosso turismo, acho que isso é importante e que as palavras que aqui são discutidas possam chegar aos formadores de opinião, podem chegar também às pessoas que têm condição ativa de resolver algumas situações como abordadas no nosso programa de hoje. E hoje, pela nossa rede, a gente recebeu alguns parabéns. Alice Barros disse exatamente, precisa de muito apoio governamental e da população para manter as áreas de interesse turístico bem preservadas. Neivaldo Guedes, do Espacial Eventos, falou que está muito boa a entrevista. Neivaldo aí, ó. Grande Neivaldo. André Rasta também falou que o diferencial de Natal é a natureza diferenciada. Muitas participações parabenizando, Rivane Araújo, Ginaldo Alexandre, Joara, Gleison Brito, enfim. É um programa feito com muito carinho, que a cada edição queremos dar uma amplitude melhor e o nosso convidado com total propriedade para falar dos assuntos
aqui abordados, parabenizar realmente George por todo esse seu conhecimento e feliz mais uma vez de estarmos empreendendo com esse projeto diferenciado, sempre querendo agregar ao turismo do nosso estado, né? Bom, eu queria falar só um pouco agora, estamos encaminhando para o final, né? A gente, Antônio Roberto nos convidou, obviamente tem uma parceria há muitos anos, né? Antônio já me acompanha, como ele falou, desde lá de 92, realmente quando eu comecei a trabalhar. Falou até que você era cabeludo quando tinha 16 anos, relembrou. Eu continuo pegando onda, né? Mas assim, na época era mais loiro o cabelo. Não tinha... Mas enfim, a gente começou realmente naquela época lá na Natal Tour, que já era uma pioneira do turismo receptivo aqui, com meu pai, com o Edivaldo Alencar, né? Que tinha outros sócios na época. E em 2000 a gente migrou para o Grupo Look, né, de receptivo, que já é uma empresa tradicional no Nordeste do Brasil, né, já com 58 anos agora a gente fez agora em 2018. E em Natal a gente já está há 18 anos operando com a marca Look, o que é um orgulho enorme da gente estar colaborando para o receptivo da Look ser 12 anos consecutivos o melhor receptivo do Brasil, que é uma atividade 24 por 365 dias do ano, né? Não é uma atividade simples de ser realizada, a gente tem orgulho de tecnicamente conseguir essa resposta do agente de viagem, afinal de contas foi uma eleição feita por eles, e a gente colabora com isso na medida que somos responsáveis aqui pelo Rio Grande do Norte, e fico feliz em poder passar para o público algumas das opiniões dos clientes e algumas das minhas opiniões sobre essa estrada que eu já estou aí no turismo. E também agradecer a Gustavo o trabalho que vem sendo feito nos fóruns, né? A gente já participou de vários, já fui presidente de várias entidades, enfim, eu acredito muito nessa coisa da colaborativa, né? Que as empresas e as entidades públicas precisam estar juntos, né? Já tive na ABAV, já fui presidente do Sindetur da ABAV, já tive também na presidência do Natal Convention Bureau durante 4 anos. Hoje sou coordenador da Câmara Empresarial do Turismo, que é da FEComércio, que une assuntos relevantes e projetos relevantes dentro do setor do turismo. É uma entidade empresarial apenas, né? Só são as entidades que fazem parte. Ela agrega e com a força da FEComércio e principalmente o corpo técnico, a gente faz pesquisas, a FEComércio consegue fazer que tem nos últimos anos tido uma grande atuação no setor de turismo, a gente tem que dizer isso aqui, né? Inclusive Marcelo tem uma nas visão ações muito promocionais, clara disso, é muito importante. Nas ações, fazendo pesquisa, você falou, todos os anos tem pesquisas, né, específicas para o turismo local. Isso é muito importante, a integração do comércio e turismo, né? Assim, normalmente durante as campanhas políticas a gente sabe que o turismo é uma bandeira que é sempre muito levantada, né? Porque efetivamente a cadeia é muito grande e as pessoas de alguma forma são impactadas pelo turismo. E o que a gente precisa é sair da retórica, né, e ir para a prática. E eu acho que Marcelo lá na FEComércio conseguiu, entendeu isso há, sei lá, mais de 10 anos, que ele já vem nesse processo de evolução dentro do turismo. Nós sabemos da importância do SENAC na qualificação da nossa mão de obra. Hoje, né, agora, o Hotel Barreira Roxa volta a funcionar com a bandeira Barreira Roxa, SENAC, a inauguração agora é em fevereiro. É verdade, posso até acrescentar, realmente o hotel ficou belíssimo, né? Ficou muito bom. Quem já teve a oportunidade de ir até lá, tanto na área de lazer, a área de eventos, foi realmente deixado realmente muito capricho. Será mais uma referência no setor de hotelaria do nosso estado, uma cidade que já tem uma quantidade de leitos bem satisfatória, continua ampliando, então isso prova cada vez mais que a gente realmente tem uma capacidade acentuada de receber bem o nosso turista. E aí, assim, é um orgulho mesmo para uma cidade como Natal ter a FEComércio tão próxima do setor tão relevante para a economia, e um orgulho de ter um hotel-escola, o que é muito difícil de acontecer. Nas outras cidades praticamente você não tem, você tem algumas no interior de São Paulo, tal, mas assim, um hotel-escola ele forma profissionais que são daquele lugar para trabalhar naquele lugar. Então essa integração ela é muito importante, e a gente tem que aqui
parabenizar realmente a FEComércio e o sistema Sesc-Senac pela dedicação que ele vem tendo na colaboração e nos investimentos feitos na promoção para Natal. O comércio todo já entendeu que quando Natal está bem na parte também, turística, o comércio vai ganhar, então isso é uma coisa que se retroalimentam, então isso é fundamental. É uma roda que gira, né? Então a economia gira como um todo, todos passam a ser beneficiados com a chegada do turista, né? Toda a cadeia produtiva ganha, né, com isso, o comércio ganha. A gente vê em alguns países que grandes shoppings, grandes centros comerciais fazem mapa e tal. Aqui, antigamente, a gente tinha uma certa dificuldade nessa consciência de alguns estabelecimentos comerciais, né, contribuir com um mapa que seja, né. Na França, a Galeria Lafayette faz o mapa lá, tal, isso há muitos anos. E Natal, eu lembro que Natal tinha dificuldade até na confecção de um mapa, fazendo parceria com grandes centros comerciais. Acho que poderíamos até crescer a questão do desenvolvimento da parte de tecnologia, então precisamos de um aplicativo, algo que possa interagir com os turistas, que ele já seja acolhido no aeroporto, que ali ele possa ter condição de acessar tudo o que ele deseja, cada um tem uma peculiaridade, um perfil, e imagine um aplicativo que possa abranger todos os produtos e serviços, aproximar o comércio ao turista, facilitar ele estar próximo do que ele deseja. Acho que podemos sim inserir mais oportunidades, gerar mais negócios. Inclusive eu tenho até uma ideia meio radical nesse aspecto do Centro de Informação Turística, né? E muitos prefeitos ou governantes em geral dizem, eu tenho que botar um Centro de Informação Turística na minha cidade. Aí você bota 2 pessoas lá, estagiárias, que muitas vezes não têm o conhecimento, e faltam, enfim, e fica aquele espaço abandonado. Eu acho que o mundo mudou, não faz sentido que não seja uma coisa tecnológica, interativa, e que as próprias pessoas possam dar feedback sobre aqueles produtos que estão lá, como o mundo é hoje. Então essa coisa do ponto físico, de ter uma pessoa lá para explicar, é uma coisa que a tendência é não existir mais, especialmente se aquele ponto for cuidado pelo poder público, que a gente sabe que efetivamente não é o melhor gestor das coisas, né? Então a gente espera que a Prefeitura de Natal até tenha esse plano, já tem até um aplicativo em funcionamento, eu não lembro o nome aqui, mas enfim, ela já está pensando nesse futuro de realmente chegar até o cliente em última análise. Aproveitar os nossos talentos da própria Universidade Federal, Sim. IMD, Instituto de Tecnologia que temos dentro da UFRN. Então, é tão quanto importante aproveitar os talentos que nós temos através das startups ou qualquer outra coisa que possa agregar para o nosso turismo. Cabe à Secretaria de Turismo se aproximar desses ambientes para que realmente a gente possa ter um resultado. Eu deixo vocês conduzir o nosso apresentador para conduzir aqui o caminho do final do nosso programa. Eu tenho Agradeço. Só mais uma pergunta aqui. O George estava falando aqui. Peço licença para nosso apresentador. De ponto de informação turística, né? De ponto físico. Natal teria dificuldade de ter esse centro de informação turística que pudesse também comercializar passeio, meios de hospedagem, como a gente vê em outros países, porque se for o setor público não pode, porque como é que ele vai vender hotel tal, mas alguma entidade, algum organismo que pudesse gerenciar isso e aquele turista que chegou e quer decidir na hora fazer passeio tal para litoral norte, litoral sul, interior tal, ele poder ter serviços sendo comercializado como tem em outros lugares. Deve existir Gustavo, assim, a minha opinião é que circula em Ponta Negra, você vai ver isso já. O comércio, a iniciativa privada, ele supre lacunas. Então, eu não vejo efetivamente um ponto físico para informações gerais como uma coisa hoje relevante. Para vender passeios, é só você ver, inclusive, uma das coisas que eu venho falando é exatamente a falta da zeladoria, que as pessoas agora invadiram o calçadão para fazer isso. Eu acho que aí já ultrapassa o limite da iniciativa privada, né? Do gerenciamento do seu negócio. Então, assim, já existe, por exemplo, praça de food truck ali em Ponta Negra, que já existe espaço de convivência
com informação turística de empresas que vão passar. Então, os centros de artesanatos que a gente tem, toda vez que um prefeito diz, não, a gente vai fazer aqui uma praça, tal, a gente vai botar uns quiosques com artesanato. Não, não faça isso. Já existem os lugares privados para fazer isso. Você precisa da área de convivência. Você pegar um boulevard ali em Ponta Negra, como a gente tem naquela não edificante ali, você cria uma área de caminhadas, você cria uma área com espaço para você sentar, se divertir, e não um comércio do lado do outro. Já existem espaços próprios para esses comércios. Então, o que eu vejo claramente é que o turista hoje ele já chega com um nível de informação muito maior do que aquele que chegava um tempo atrás. Ele pesquisa mais, né? Ele tem condições de pesquisar hoje de forma eletrônica, então assim, eu não vejo a necessidade de ter... Você poderia ter um ponto apenas como referência, por exemplo, o aeroporto, ok, eu acho que o aeroporto, uma rodoviária, aquele primeiro impacto, aquela primeira chegada, eu acho que até valeria a pena. Mas dentro de um centro urbano como é Ponta Negra ali, eu não veria necessidade disso não. Eu acho que o que precisa ser criado são espaços de convivência que misture turista com natalense. Residente local. Isso é que faz com que as pessoas se sintam em casa, se sintam bem. E não vejo... Existem duas áreas que eu considero fundamentais para isso, hoje. A área não edificante de Ponta Negra, que foi invadida pelo food truck, e ok, mas não tem uma regulamentação muito clara. Aquilo ali precisa ser tomada uma decisão de o que vai acontecer daquilo ali. Criar um boulevard mesmo para que as pessoas pudessem aproveitar. E a margem da Engenheiro Roberto Freire, que hoje é um nada, né? É um lugar que é escuro, que é abandonado, que o exército está lá e não sai, e aquilo ali poderia hoje se transformar no nosso mini Central Park com pistas de Cooper, com pedalinhos, com área, né? A gente hoje tem uma área que é um barreiro, da década de 80, lá tinha aquelas corridas de bug lá naquela época, e aquilo continua do mesmo jeito, e virando cada dia mais alvo de especulação imobiliária e tal. Transforma aquilo num grande parque. Ao centro de convenções, você pode, a partir desse grande parque, criar um novo acesso ao centro de convenções. Um projeto continuado, e eu falo muito do fantástico projeto da Via Costeira. A Via Costeira, na década de 70, os governantes da época, eu não lembro se foi Tarcísio Maia, não sei exatamente quem bolou, eu sei da execução, mas logo no início, Cortez Pereira, se não me engano, ele era governador da época, eles criaram num projeto só uma via de acesso entre duas partes das cidades que eram distantes e sem acesso, que era Ponta Negra e o centro da cidade. Criaram uma reserva ecológica, que naquela época não se falava em ecologia, que foi o Parque das Dunas, e criou um cluster de desenvolvimento econômico que foram os espaços para os hotéis. Num projeto só. É a mesma coisa que a gente pode fazer. Preservar, utilizar a preservação, ou seja, fazer realmente uso daquela área da população, usufruindo e gerando um acesso ao novo centro de convenções. Eu acho que a gente precisa de projetos estruturantes. A área não edificante de Ponta Negra é a mesma coisa. A gente precisa ali criar estacionamentos, é um caos Ponta Negra. Você cria estacionamentos, fazendo com que o nível da rua fique no nível da Roberto Freire, aquelas ruas. Você cria estacionamento subterrâneo e consegue fazer ali em cima uma grande praça, com 5 quarteirões, que as pessoas possam caminhar à vontade, ficar ali no final da tarde observando Ponta Negra. Então é esse tipo de projeto estrutural que a gente pensa para o turismo do futuro do Rio Grande do Norte. Maravilha. É isso. Que pena, hein? A gente está, olha... Esse nosso tempo nunca é suficiente. Eu, Gustavo nunca e Leandro, quando a gente criou a live, um dos nossos debates. Meia hora, pouco. 45 minutos, o ideal. 1 hora, muito. Mas tanto o primeiro como o segundo são 9 horas. 9 e 2. E a gente sempre começa pontualmente às 8, né? Eu vou deixar um gostinho aqui nos web espectadores que esse nosso papo aqui que está tão bom vai continuar ali, viu? Mas infelizmente, até por uma questão de um respeito à ética, um respeito... a ética que eu digo no sentido de que as lives já estão muito longas por ser 1 hora, porque o tema é tão bom e o convidado mais ainda, que a gente teve uma verdadeira aula, um norte das coisas do turismo de Natal que mais encantam e que mais precisam ser lembradas, como essa última
observação que ele fez tão pertinente, que envolve desde a área não edificante até ali o nosso Parque das Dunas, que mereceria ser um pouco mais incorporado à própria geografia turística da cidade. Então, cara, olha, estou muito satisfeito, viu, Leandro? 2 vezes, 2 gols, hein? Aqui, meu amigo, juntou um torcedor do Fortaleza desse aí com o Flamengo do meio do Gustavo, só podia dar coisa boa. Vai né? falar do ABC, não? Rapaz, o ABC, o ABC, razoável, sim. porque você é Flamengo. Mas aqui eu discordo um pouquinho de você. Não vou discordar. Rapaz, a gente não pode falar isso que perde a audiência. espectador. Perde é a que nem audiência. político, não pode dizer time não. Mas aqui vocês A gente combinaram, tá né? numa Um é ABCdista e o outro é americano. ABCdista, Tá tudo certo. O clima fica tão descontraído aqui que a gente acaba daqui a pouco, né? A gente revela até outros segredos, né? É isso aí. Mas olha, obrigado, George. Obrigado, Não tenho sim. como lhe agradecer a sua gentileza sempre. Com a presteza, quer dizer, porque uma coisa você, não, eu vou. Outra coisa é vir com vontade, vir com prazer, vir para falar sobre uma coisa que você não só gosta, como domina muito bem. Entendeu? Você, como estava dizendo há pouco tempo, das suas funções, e você não detalhou, você muito low profile que é, você foi presidente da ABAV. A ABAV é uma entidade das mais representativas na área do turismo, né? E você hoje você é vice-presidente do Natal Convention, quer dizer, vocês têm essa Câmara Empresarial do Turismo, ela foi feita, daqui da FEComércio RN, ela foi feita há pouco tempo, foi antecedida por um outro George, igualmente brilhante, igualmente ligado, plugado no turismo do Rio Grande do Norte, que é o George Gosson, que foi o primeiro presidente da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio. E agora você assume, quer dizer, manteve os Georges, manteve qualidade e manteve a esperança no turismo do Rio Grande do Norte. Gustavo, as últimas considerações rápidas para a gente não estourar mais o tempo, e depois... Horas rápidas, ele fala meia hora e rápidas palavras. Rapaz, a gente tem que aumentar esse tempo aqui que está muito... Não, rápida, menos de meia hora, 20 minutos você... No instante você acaba. Agradecer, né, Leandro, a receptividade, né? Marília está ali filmando ali faz tempo. George, né? Bacana a gente falar sobre turismo e é bom. Quem atua nessa área atua com muita paixão e está sempre querendo contribuir, né? Assim, George é empresário da iniciativa privada, mas ele tem uma preocupação em dar a sua contribuição com o Destino Natal. Então, discutir, tanto é que ele está na Câmara de Turismo da FEComércio, que é esse papel institucional importante que o empresário precisa também dar essa contribuição. Então isso é bacana, né? Antônio já falou isso, e aí a gente discutiu aqui sobre produto turístico, destino turístico, e nós vimos aqui que você está animado, não só você, mas Barbosa também estava animado. A gente está em um novo cenário, um cenário econômico, né, que tende a melhorar a cada mês. A gente está com uma boa perspectiva, sobretudo para o Destino Natal, que está fazendo algumas obras estruturantes, e aí reforma do centro de convenções. A gente falou isso na última live. Museu Rampa, então novas praças, revitalização das praças urbanas. Então a gente teve muita notícia boa, o que é muito bom para quem atua na área do turismo, né, que a gente, se Deus quiser, aí nos próximos meses a gente vai ter um turismo cada vez melhor, mais fluxo de turista e turista qualificado, esse turismo vindo aqui consumir turismo cultural também, não só Soimar, mas turismo cultural. Então agradecemos a todos. E aí deixo para você dar o seu recado, fazer mais algum comentário para a gente encerrar essa live do turismo, que eu tenho certeza que foi bastante proveitoso para todos os espectadores. Eu agradeço realmente novamente o convite. Antônio até falou do golaço. Eu acho que tabelar com vocês facilita, né? Então vocês são desbravadores aí dessa nova tecnologia, essa nova forma de se comunicar. Antônio Roberto já é um jornalista experiente, de muitos furos aí, já sabe exatamente aonde pisa, sabe exatamente o que acontece. Gustavo é um parceirão aí de coisas novas que vieram através do fórum. Então, assim, eu acho que
Estou sempre à disposição, como sempre tive, sempre como me ligou. É apaixonante mesmo. O que a gente faz é apaixonante porque tudo que eu estou falando aqui não vai entrar um benefício para a minha empresa. Vai beneficiar uma cadeia que é enorme. Aquele vendedor de coco, aquele taxista que não tem a menor ideia como é que aquele turista que veio lá de Bauru, lá do interior de São Paulo, caiu lá no táxi dele, né? Ou foi lá na lojinha do artesanato, né? E essas pessoas, elas compõem a cadeia e elas fazem parte do turismo. A gente que está num processo de captação desses turistas, a gente sabe que o investimento que nós fazemos, ele não vai retornar apenas para a nossa empresa, ele vai retornar para o mercado. Isso é isso é a magia do nosso setor, que em outros setores você vai, em construção civil, você vai resolver o problema da sua empresa, em tal feira, em tal lugar, máquinas, equipamentos. O nosso negócio não, a gente vai falar de uma coisa abstrata que é o nome Rio Grande do Norte, o nome Natal, o nome Pipa, mas é abstrato. A pessoa pode vir com a minha empresa, pode não vir, pode vir diretamente na internet, pode vir através de um operador. Enfim, essa é a mágica que o turismo faz de distribuição de renda e geração de muitas oportunidades de emprego e de pequenos negócios. Eu acho que essa é a beleza e por isso que o Rio Grande do Norte tem que apostar tanto nesse segmento, porque esse segmento é o futuro realmente desenvolvedor daqui. Show de bola. Obrigado. Meu amigo, muito obrigado por tudo. Você sempre campeão. Valeu, Antônio. Gustavo, beleza? Valeu, Jorge. Leandro, valeu. Valeu, Leandro. Marília, Valeu. show de bola. Marília, nós temos cinegrafistas oficiais e cinegrafistas que quebram o galho ali, que bota nas nossas redes sociais. Que a Marília, eu não sei como é que ela consegue em 2 celulares. Temos 2 câmeras, ele manuseia bem ali as 2 câmeras, e Marília nos 2 celulares. Quer dizer, a nossa audiência já começa por aqui, olha, tem uma equipe na frente aqui já vendo. Então, até breve com a nossa terceira live do turismo. Muito obrigado a você que nos deu o prazer da audiência. E lembrando que o link fica, o programa, a live termina, mas o programa continua disponibilizado no YouTube. Fiquem com Deus, todos nós.